A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? A gente passa a ficar juntos a partir de agora aqui na Entrevista do Dia, o espaço do telejornalismo local da TV Serra Farroupilha, onde a gente trata do cotidiano, dos assuntos, das pautas que movimentam a nossa comunidade. A Entrevista do Dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e também da CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua melhor forma de pagar o teu pedágio eletrônico? Não sabe ainda? Então acessa www.csg.com.br e confira a forma que mais combina contigo. CSG Pedágio Eletrônico e o Odonto Top, os nossos patrocinadores aqui na Entrevista do Dia. O programa de hoje também é um programa de balanço do que foi o ano de 2025. E hoje o nosso olhar, ele se concentra para a segurança pública, o trabalho da Brigada Militar, enfim, das diversas forças de segurança pública, mas hoje com foco na própria Brigada Militar também. E Farroupilha ostentou ao longo de todo o ano bons, excelentes números diante do contexto da segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive o município sendo reconhecido pelo governo do estado também pelo exitoso trabalho. É claro que a gente nunca vai chegar no traço zero, negativo ou zerada a questão da segurança pública. Sempre vai ter algum tipo de criminalidade que vai acontecer, mas temos aqui números muito bons, se não excelentes. É nosso convidado no dia de hoje, o comandante interino do 36º Batalhão de Polícia Militar com sede em Farroupilha, o Marcelo Gazana, que está com a gente aqui nos estúdios. Eu quero cumprimentá-lo, Major Marcelo Gazana. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá, Leandro, tudo bem? Tudo tranquilo? É uma satisfação estar falando com os teus telespectadores aqui da TV Serra, né? Nesse bate-papo aqui gostoso aqui sobre segurança pública e falar um pouco aqui efetivamente do trabalho que foi feito ao longo do ano e principalmente aqui os resultados conquistados, né? Com certeza. A gente sabe que a Brigada Militar tem tido um trabalho muito forte de presença na comunidade de Farroupilha, quer seja no chamado policiamento normal, operações especiais, ações também com relação à questão do combate ao tráfico de drogas, enfim, diversas ações aqui em Farroupilha. Mas olhando o ano num aspecto geral, Major Marcelo Gazana, a gente pode dizer que o ano de 2025 é um daqueles anos muito especiais para a Brigada Militar em Farroupilha? Com certeza, né, Leandro? E eu já arranco dizendo o seguinte, né, que o governo do estado aqui, né, o estado, ele controla os números aqui, faz esse controle, esse monitoramento dos indicadores de criminalidade, segurança pública, desde o ano de 2010. Então faz 15 anos que nós fazemos esse controle. Tem esse ranqueamento. Tem esse ranqueamento. E esse ano de 2025 foi o melhor ano da série histórica, né? Então nós podemos classificar esse ano como o melhor ano de segurança pública da história de Farroupilha, né? Sim. Se nós olharmos aqui apenas, né, Leandro, só para a gente poder ilustrar, né? Nesse ano aqui, por exemplo, né, nós tivemos um roubo à residência, né? Aqui, no ano de 2018, por exemplo, nós tivemos 27, né? Roubo ao estabelecimento comercial, nós tivemos, por exemplo, 3 esse ano. Faz 9 meses que nós não temos roubo ao estabelecimento comercial na cidade. E no ano de 2016 nós tivemos 110
né, 110 estabelecimentos comerciais foram assaltados, pessoas com armas entraram, assaltaram o lojista ou assaltaram os clientes. Então, realmente, né, Leandro, é uma redução muito grande, né, e nós tivemos também uma redução em relação a 2024 para com 2025, né, 2025 teve menos crimes que 2024. 2024 já tinha sido um ano muito bom, né? Já tinha sido um ano em que nós tínhamos sido reconhecidos em premiação, né? E esse ano, né, nós fomos reconhecidos com 2 premiações, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, né? E eu gostaria aqui um pouco de ilustrar aqui, Leandro, com os números, porque eles são expressivos, né? Se a gente pegar o furto-arrombamento de 2024 para 2025, reduziu 28%, o furto de veículo 27%, o roubo de veículo 71%, né? O assalto à mão armada, ou seja, eu saí do veículo, alguém colocou uma arma na minha cintura e mandou eu passar o veículo. O roubo à residência 67%, o roubo ao estabelecimento comercial 40%, o roubo a pedestre, que é tão importante, né? Circular nas vias públicas de maneira segura, ordeira, né? 41%, o homicídio 14%, né? E esse ano, desses 7 indicadores que são aqui os monitorados, são os indicadores de repercussão social que nós chamamos, 6 deles foram o menor da história de Farroupilha, né? Apenas o homicídio nós conseguimos ser superado em 2014, que esse ano nós tivemos 6 e em 2014 nós tivemos 5, né? Mas recentemente em 2022 nós tivemos 26, né? Foi o pior ano. Que foi o pior ano, sabe? Assim, então realmente hoje a segurança pública, né, em Farroupilha, ela acaba vivendo um estado de graça, né? E tudo decorrente de um trabalho que começou há muito tempo, né? Não é de agora, né? Os frutos estão sendo colhidos agora. Mas foi plantado lá atrás. Foi plantado lá atrás e teve uma queda vertiginosa a partir de 2019. E a gente pega, né, e fazendo um balanço, claro que tem a questão da implementação tecnológica, hoje nos ajuda muito, né? Já conversamos aqui em outra oportunidade, cercamento eletrônico. Há 20 anos atrás já tinha um comandante-geral que ele dizia o seguinte, né? O crime anda sobre rodas, né? Então o cercamento eletrônico ele é fundamental para o controle da criminalidade, pelo monitoramento, acompanhamento, prevenção, né? As respectivas prisões, elucidações, né? Hoje, modernamente, não no tempo do comandante-geral, mas hoje a gente sabe que o crime anda sobre rodas e ele está no telefone, né? E hoje nós temos aqui a interceptação telefônica judicialmente autorizada, que ela não só elucida crime, como ela previne outros e explica o que está acontecendo naquela localidade, né? Então são tecnologias hoje que elas estão muito presentes nas polícias, né? E o que tem aparelhado muito bem o nosso Poder Judiciário e o Ministério Público para poder fazer essa persecução penal de forma adequada e eficiente, né? Só para esclarecer, até porque é curiosidade para mim também, o que é essa interceptação telefônica que a Brigada faz? Com autorização judicial, né? Quem faz é a Polícia Civil e compartilha conosco em tempo real as informações. Sim. Por quê? Porque quando eles... É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez, porque eles elucidam o crime e também já conseguem ver quais estão sendo planejados, né? E aí compartilham conosco aqui as informações, né? Que a gente faz na rede de inteligência e nós conseguimos planejar adequadamente as nossas ações, né? Sim. Então é fantástico o trabalho, né? Com certeza. Então, quer dizer, é um trabalho, a gente já falou aqui muitas vezes, mas é importante colocar esse trabalho da segurança, esse bom momento da segurança pública se deve à Brigada Militar, se deve à Polícia Civil, porque na verdade Brigada Militar e Polícia Civil há alguns anos trabalham juntas aqui em Farroupilha, cada uma na sua área de atuação, mas somatizando forças. Sim, né? Verdade. E também, principalmente, né, Leandro, a gente também não pode esquecer, e é bem importante dizer, sabe, também do comprometimento aqui do Ministério Público, do Poder Judiciário local, porque não adianta as polícias em si estarem engajadas, né, e o Ministério Público e o Poder Judiciário não estar na mesma batida, né, no mesmo compromisso social, né, na mesma sensibilidade social. Então, hoje a gente tem essa conjugação de esforços aqui, de todos os poderes constituídos. Chamo também aqui a prefeitura, é extremamente importante questão de urbanismo, né? Porque o crime ele vai muito além das medidas de policiamento, né? De investigação, ele tem políticas públicas envolvidas, às vezes o próprio fechamento ou abertura de uma rua, uma nova rota de fuga que se cria, né? Para nós é extremamente importante ter, não ter, né, fazer o controle sobre isso, e a prefeitura é muito parceira nesse sentido, né?
Então a gente tem realmente conseguido, com todos os órgãos constituídos, a iniciativa privada, a mesma situação, né? Nós sabemos, e eu repito aqui, Farroupilha tem uma característica muito saudável, né? Tem uma receptividade muito grande aos órgãos de segurança, não é à toa aqui, né? Que realmente nós nos sentimos à vontade para trabalhar. E eu sempre digo, né? É difícil, até particularmente, Leandro, eu não me recordo de ter ouvido não, né? Quando a gente pede alguma coisa. Então, realmente é uma comunidade diferenciada. Com certeza. Acho que é importante falar também sobre a participação da comunidade, entidades, associações de moradores de bairros do município também, porque por aí também nasce a segurança pública. É verdade, porque realmente nós precisamos aqui das informações, né, que nós colhemos aqui, sejam elas tecnicamente, né, sejam elas aqui através dos relatos, né, da população. E para nós aqui é de muita valia, às vezes uma mensagem que ela pode parecer aparentemente desencontrada, mas nós conseguimos colocar ela no tabuleiro de maneira a coordenar uma ação em andamento, uma possível ação que se está idealizando. Então, a participação da população ela é importantíssima, né? Sem contar no esclarecimento de crimes, né? Que a gente tem a figura típica, inclusive jurídica, da testemunha, né? Então não tem como trabalhar sem a participação da população, né? Que tem feito através do 190, tem feito através dos nossos canais de denúncia anônima, né? Através de relatos informais perante os policiais na rua. Então, realmente, a participação da população é fundamental aqui para o êxito de todo o trabalho. O senhor falava justamente do trabalho coletivo dos últimos tempos, né? O que a gente pode citar como pilar para esses bons números? Eu acredito que a gente deva citar aqui como pilar a questão da integração, né? Do controle conjunto, né? Das reuniões sistemáticas, da preocupação, né? Dessa rapidez, né, dessa boa vontade recíproca entre todos os órgãos envolvidos. Realmente aqui é o que nos faz estar nesse estado diferenciado, essa harmonia que existe entre todos os participantes aqui, de alguma forma, né, Leandro? E eu diria o seguinte, vou puxar a brasa aqui pro assado, a imprensa aqui também nos ajuda muito, certo? Porque a abordagem dela aqui é uma abordagem sempre com responsabilidade social, né, sempre divulgando o trabalho positivo que a gente faz, né, nos estimulando a produzir ainda mais. Então eu vejo assim que hoje Farroupilha vive uma harmonia muito grande e dessa harmonia realmente está saindo os bons resultados, né? Eu não tenho a menor dúvida, né? Penso o seguinte também, gostaria de aproveitar a oportunidade aqui que está sendo dada, né? A gente fala muito aqui e a gente pede também o auxílio da comunidade, da imprensa, porque existe a segurança real, né? A segurança efetiva é essa dos números, né? Quando eu digo aqui que realmente a gente passa aqui o ano inteiro com um roubo à residência ou o ano inteiro com 3 roubos a estabelecimento comercial, pô, isso são números... É quase nada. É quase nada, são números nórdicos, né? Uma cidade que já teve 110, por exemplo, hoje vive com 3, ela vive num outro patamar, né? Mas o que eu digo? Existe a sensação de segurança, né? E isso aqui, ela nasce, ela é produto muito do que se fala e da forma como é abordado o tema segurança pública, né? Por quê? Porque por mais que eu não tenha indicadores criminais relevantes, se todo dia iniciar o programa aqui, tá perigoso aqui, ou, né? As pessoas ficam com medo. As pessoas vão ficar com receio, né? Sim. Então isso a gente tem a elogiar muito a imprensa aqui de Farroupilha, porque a abordagem é responsável, é exatamente na medida, né? Quando tem que se falar de um assunto relevante, se fala, mas sem qualquer tipo de estardalhaço, né? Sem qualquer tipo de show negativo a impressionar negativamente a população, né? A causar-lhes indevido receio, né? Então eu acho que tudo isso, segurança real, mais sensação de segurança, é que estão nos dando essa capacidade hoje de circular livremente aqui em Farroupilha, quer pelos números, quer pela própria segurança, né? Hoje em dia não se tem, eu sempre brinco aqui com as pessoas, né? Se a gente tem um relógio caro, pode sair tranquilamente, né? Nós não estamos no patamar como cidades e às vezes até vizinhas, né? Cidade até vizinhas do cara, peraí, eu não vou sair com o meu relógio. Porque é perigoso. Porque é perigoso, de maior valor, eu vou botar um menor, né? Nós não temos. Então hoje a gente vive essa situação de festejo, graça, né?
E eu agradeço muito, inclusive, a imprensa, né? Com certeza, muito obrigado. E me parece, estava vendo uma matéria também nessa semana com o Comando Regional de Policiamento Extensivo da Serra Gaúcha, foi matéria no Jornal Pioneiro da segunda-feira também. No contexto Serra Gaúcha, também os números caíram muito, né? Sim. Em que pese a gente sabe que Caxias do Sul, por ser um grande centro e tudo mais, também tem um volume, alguns números um pouco maiores também. Mas Farroupilha não é uma ilha. Toda a região está com números bons, né? Perfeito. O que nós temos aqui, né, Leandro? Nos últimos tempos, de uns anos para cá, né, e eu estou com 20 anos, eu já tenho alguma propriedade para falar, se teve uma profissionalização muito grande da segurança pública, né, seja através da inovação dos meios tecnológicos, seja do próprio conhecimento, doutrina que foi difundido. Hoje, por parte da Brigada e da Polícia Civil, a mesma situação, a gente trabalha muito com ensino, sabe? Era uma coisa que quando eu entrei há 20 anos era muito raro, né? E hoje é muito constante, né? Então tem um trabalho todo de aperfeiçoamento e aqui na Serra nós estamos reduzindo os indicadores de maneira geral, como tu bem lembraste, né, Leandro? Mas o que o 36 tem? O 36, a cidade de Farroupilha, né, em especial o município, porque é integrante do RS Seguro, ele foi duplamente premiado, diferentemente dos demais municípios aqui da Serra, porque nós conseguimos fazer uma redução maior do que o restante da Serra, né, em indicadores cruciais, né? Hoje nós temos dupla premiação, conforme comentei. O ano passado nós tivemos uma, esse ano nós tivemos duas. O ano passado nós fomos chamados, né, nós temos reuniões mensais com o governo do estado. Quem é que digo nós? Todos os municípios do estado. E ali os comandantes são elencados, comandantes e delegados, enfim, eles são elencados aqueles que têm resultados negativos, né, para explicar o que está sendo feito, né, porque eu não posso aqui, de repente, numa cidade que tem um roubo à residência por ano, se eu tomar 2 numa semana, eu tenho que explicar o que eu estou fazendo. Alguma coisa eu tenho que fazer, né? E também, ao contrário, quando nós temos números excelentes, né, como aqui, por exemplo, quando a gente baixa de 110 para 3, né, a gente também tem que estar explicando o que a gente está fazendo, né? Então, por isso que eu digo, esse grau de profissionalização do Estado ela é gigantesca. E aí o que eu vejo, o ano passado nós fomos chamados em uma oportunidade para falar o que Farroupilha fazia para reduzir seus indicadores de criminalidade. E esse ano nós fomos chamados 3 vezes, né? Então, realmente, como estávamos comentando... Farroupilha é modelo, né? Eu sei que a audiência se renova e a discussão é válida, né, Leandro? A gente repetir, mas numa cidade, como a gente estava comentando aqui, que ela tinha, por exemplo, pode ser qualquer indicador aqui, mas que ela tinha 110 roubos a estabelecimento comercial e hoje ela tem 3, né, em 2016, quando ela foi inserida naquele contexto lá no programa RS Seguro, hoje nós nos questionamos se ainda há essa necessidade, né, porque hoje estudos indicam, né, de fontes diversas, apontando Farroupilha, inclusive, entre as 10 mais seguras do estado, né, não recordo de cidade da sua população, de 70 mil habitantes, um parque veicular de 55 mil veículos, que tenham esses números aqui que nós temos. Verdade. Né? Roubo de veículo é só 55 mil veículos, nós tivemos 5 roubos esse ano. É muito pouco, sim, né? Sim. Então, tipo, a pergunta é, de repente, né, no momento certo, no foro adequado, né, de repente rever se nós deveríamos continuar ou não, porque se nós estávamos doentes, né, na verdade, nós nos curamos, né? Foi erradicado um problema. Hoje é uma cidade de um patamar de criminalidade muito inferior, né, de quando iniciou os programas de controle. Com certeza. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta falando mais sobre a segurança pública em Farroupilha. Nosso convidado hoje, comandante interino do Corpo da Brigada Militar do 36º Batalhão de Polícia Militar com sede em Farroupilha, o Major Marcelo Gazana, que está com a gente aqui nos estúdios. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas?
Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A escala 12/36 é uma previsão legislativa para aquele trabalhador que trabalha no mínimo 220 horas mensais. Essa escala permite que, então, se trabalhe 12 horas e folgue-se 36 horas. Um detalhe, essa escala não prevê feriados, não prevê finais de semana, ou seja, você vai trabalhando conforme vai acabando o período de folga. A escala 12/36 é muito importante que, por mais que tenha previsão na CLT, a empresa procure também estabelecer ela junto ao acordo coletivo do sindicato. Ela tem que ter as efetivas folgas, não folgar as 36 horas, pode ser considerado até um dano nocivo à saúde do trabalhador, se acaso realmente ele ficar com alguma doença.
Por isso, é importante o efetivo registro e também verificar especificadamente com a empresa se a atividade não é muito rigorosa e venha nessas 12 horas de trabalho causar mais danos do que efetivo comprometimento de trabalho. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra, é a minha, é a tua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha, nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e também CSG Pedágio Eletrônico. Qual a tua melhor forma de pagar o teu pedágio eletrônico? Não sabe? Acessa www.csg.com.br e confere lá a maneira que mais combina contigo. CSG Pedágio Eletrônico. É nosso convidado hoje, o comandante interino do 36º Batalhão de Polícia Militar com sede em Farroupilha, o Major Marcelo Gazana. Estamos falando sobre os bons números da segurança pública, mas eu sei que a Brigada Militar comemora muito esses números que nós temos do ano de 2025, mas a Brigada Militar quer mais, quer sempre mais, quer ampliar essa sensação de segurança. E aqui a gente tem uma questão muito importante que o comandante falou também no bloco passado, a sensação de segurança. E me parece que essa sensação de segurança também, ela ajuda a ser muito construída pelo monitoramento eletrônico. Sim. Nós temos muitas câmeras, dezenas de câmeras que estão espalhadas em pontos estratégicos aqui de Farroupilha. Aliás, eu vi, por exemplo, há poucos dias, acho que para mim é novidade, uma câmera de monitoramento eletrônico em Nova Milano. Ali Sim. no distrito de Nova Milano. Sim, ela deve ser recente, né? Sim. Ali próximo da praça de Nova Milano. Nos fala um pouquinho da importância do monitoramento eletrônico, porque é um outro olhar que a Brigada tem da segurança, Sim. né? Na verdade, o cercamento eletrônico hoje ele é um recurso tecnológico fantástico, né? Porque conforme até nós comentamos aqui no bloco anterior, né? O crime ele anda sobre rodas, né? Sim. Então, hoje é a nossa capacidade que a gente tem de acompanhar, né, veículos, né? Antecipar a vinda, né? Nós temos esse cercamento eletrônico, ele é interligado, né? Dependendo do ponto eletrônico, no âmbito estadual e nacional, né? Até nacional. Até nacional, sabe? Assim, então, às vezes a gente recebe informações de outros municípios, né? De veículos que estão deslocando para a nossa região, né? Nós conseguimos fazer a abordagem, né? Conseguimos fazer a prevenção. E eu digo o seguinte, hoje, a questão dos municípios, tá? E bem como comentaste, né, Leandro? Existe uma redução de criminalidade na Serra como um todo, tá? E qual é a nossa análise conjunta, Brigada Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública? É porque a Serra hoje, né, dos 19 municípios que nós temos 90% deles, né, todos eles com pontos de cercamento eletrônico. Então é muito difícil de circular aqui, né? Existem outras regiões do estado. É difícil entrar e é difícil sair. Exatamente, né? E a gente sabe, por exemplo, que o crime, por exemplo, do roubo, né? O roubo de veículo, por exemplo, né? Quando há subtração com o emprego de arma, tão logo a pessoa seja colocada em liberdade, né? Ela já relata e já aciona os órgãos policiais, né, para as reações de emergência. E aí é difícil burlar a malha de pontos eletrônicos e conseguir se evadir. Então, criminosos, por vezes, né, olhando aqui a estrutura existente, né, eles optam por outros locais, né,
Recentemente, agora, ainda no mês de outubro, por exemplo, nós fizemos uma prisão extremamente interessante de uma quadrilha, né, uma quadrilha da região da Grande Porto Alegre, que vinha aqui furtar caminhonetes. Furtar caminhonetes. E tanto que eu recordo que na prisão ali, né, nós apreendemos 12 conjuntos de placas, né, ou seja, para furtar a caminhonete já substituir a placa, né, para enganar o ponto, né, equipamentos para burlar o GPS, né, eventualmente do veículo. E o que acontece? Justamente por causa das informações que nós tínhamos, dos veículos que estavam cometendo, nós, através do cercamento eletrônico, conseguimos chegar às pessoas, né, e fazer as abordagens, né? Então, a ferramenta, ela é sensacional, né? E eu até gostaria aqui, se me permitir, puxar o assunto aqui também um pouco para outro lado, né? Nós estamos aqui nos aproximando aqui, né, da virada do ano, né, que deve ocorrer nessa semana. E nós temos então aquelas nossas operações de final de ano, né, e as nossas dicas aqui, que elas são extremamente importantes, né, para minimizar, né, a incidência delitiva, né, a desordem e a delinquência. E aqui eu gostaria de começar dizendo aqui, dentro desse trabalho voltado à sensação de segurança, que nós desenvolvemos aqui ao longo de dezembro, né, a Operação Papai Noel aqui, que ela é um reforço... Completamente exitosa, né? Que ela é um reforço justamente ao horário comercial, né, às vias públicas. Por quê? Porque aumenta a circulação de riquezas, todos nós, faz parte da nossa cultura, da nossa tradição, querer dar presentes, né, e buscar o comércio para tanto. E aí eu diria o seguinte, né, já puxando com os conselhos de final de ano, da virada de ano, né, em razão aqui também da Papai Noel. No mês de dezembro nós não tivemos nenhum roubo a pedestre, nenhum homicídio, nenhum roubo a estabelecimento comercial, nenhum roubo à residência, nenhum roubo de veículo e nenhum furto arrombamento, que nós vamos falar, né? E também vamos falar de furto de veículo. Furto de veículos nós tivemos aqui alguns casos pontuais, principalmente sobre os veículos, né, antigos, da década de 90 e início dos anos 2000. E aqui eu acho que vale a pena falar tanto de um quanto de outro, Leandro, furto de veículo quanto furto arrombamento, porque na verdade as dicas, os conselhos são os mesmos, né? Em que pese é que nós estejamos aqui nesse patamar amplamente satisfatório, a verdade é que, como bem tu disseste aqui no início, né, a criminalidade ela existe, né, ela sempre vai existir, talvez, né, em números elas têm que ser aceitável, tolerável, mas ela vai existir, né? E se nesse momento aqui nós não tivemos nenhum furto arrombamento, né, pode ser que agora nesse final de ano, por quê? Porque há o esvaziamento natural da cidade, sim, né? A semana aqui de virada de ano, né, vindo para cá, a gente já vê a típica cidade. A típica, estaciona onde quiser. Se quiser estacionar na frente aqui da emissora, estaciona. E o que acontece aqui? Por vezes os veículos também ficam nas casas. A gente pede, então, modernamente, né, há muitos anos, né, as casas têm que ter, sim, o que a gente chama de ofendículos, né, o seu sistema de segurança, de proteção, né, como tem grades, portas, janelas, né, que sejam bem fechadas, né, que não se deixe aqui aquela tradicional, não se olhe bem aqui a questão das luzes, né, podendo deixar aqui a luz acesa, né, sempre uma dica aqui, conforme um vizinho possa passar alguma situação, né, que a gente Mas possa... não dá para ficar a luz acesa 24 horas. Não, 24 horas não, né, e o que eu digo é o seguinte, né, de forma bem importante aqui, os veículos aqui, em especial esses mais antigos aqui, que eles se usem de todos os mecanismos de proteção, né? Porque hoje eu até brincava, eu tinha um sargento ali, há um mês atrás ele esqueceu, por acaso, né, a chave do veículo, e aí ele tinha não vou dizer qual carro, da década de 90, tá? E aí ele foi na cozinha, né, pegou um garfo, abriu o carro e ligou o carro. Né? Então hoje, né, eu diria que hoje esses carros assim antigos, eles estão incompatíveis, né? Se até o meu sargento hoje consegue ligar o próprio carro, que dirá quem se destina a trabalhar com chave micha, com quem trabalha do crime organizado, né? Com quem trabalha, quem faz disso seu sustento de vida. Então nós pedimos aqui então bastante reforço, bastante atenção no fechamento das casas, né? Quem estiver ali no fechamento ali, que coloque os veículos dentro da garagem,
né? Não deixa aqui estacionado muitos dias aqui na via pública, né? Então, realmente, zele pelo próprio patrimônio, porque por mais que a gente esteja nessa condição, né, a verdade é que não podemos deixar esse flanco aberto à oportunidade, né? Com certeza. Bom, falando também de algumas operações ao longo do ano, a Brigada Militar tem feito dezenas de operações aqui em Farroupilha, todas elas voltadas à questão da segurança, o combate à criminalidade, até a própria questão de drogas também, o tráfico de drogas tem sido uma preocupação constante, né? Na verdade, o crime organizado, ele está muito ligado ao tráfico de drogas, né? Então, é o crime que tem que ser combatido, porque é o crime através do qual a gente consegue desestruturar, né, a organização criminosa. Nós tivemos ali apreensões, por exemplo, que importaram em prejuízo de 60, 80 mil reais à organização criminosa, né? É a forma que nós chegamos à retirada de armas de fogo, né? Porque hoje, se a gente olhar os crimes que nós comentávamos aqui, por exemplo, né, os crimes de roubo, de assalto, eles via de regra são cometidos com arma de fogo, né, e é o canal que nós temos ali para chegar. O homicídio aqui, se a gente olhar basicamente hoje, já conversávamos isso em outra oportunidade, né, Leandro? O homicídio hoje, ele 80%, eu não estou falando de Farroupilha, estou falando assim num contexto de Brasil, ele é decorrente de disputas criminosas. Então a gente tem que estar fazendo sempre um trabalho, né, sobre esses grupos ali, sobre essas pessoas, porque a gente sabe que aqui, numa cidade de 70 mil habitantes como Farroupilha, são pouquíssimas as pessoas que causam desordem, e é sobre essas pessoas que nós temos que estar trabalhando regularmente, constantemente. Com certeza. Bom, para a gente já encaminhando a nossa conversa também, e eu gostaria que a população se sentisse contemplada nesse bom número, nesses bons números da Brigada Militar. É claro que o trabalho principal é da Brigada Militar, é do efetivo, é do comando, é de quem faz o dia a dia da Brigada Militar. Mas o cidadão também tem parte importante. Com certeza. Né? É uma via de mão dupla, como a gente diz. Mas eu gostaria que o senhor frisasse assim, porque às vezes, eu falo por mim, às vezes a gente acaba sendo um pouco descuidado também com alguma questão de segurança, né? Então, a gente não pode dar chance ao azar, ao crime. O que a gente, algumas práticas, algumas condutas de segurança que a gente precisa impregnar no dia a dia, também ajudando a própria brigada? Penso que a gente deva ajudar aqui a brigada aqui, né? Primeiro, sempre estando atento aqui, né, ao próprio patrimônio, né? Porque hoje o crime ele gira em torno do patrimônio, né? Na verdade, são pontuais os casos de rompantes ali, relações interpessoais mal havidas, né? Então, que realmente que cuide aqui o próprio patrimônio, né? Seja sua casa, seja seu carro, né? Seu celular, porque às vezes por mais que nós estejamos nessa situação aqui, isso não nos desobriga a ter esse cuidado aqui com o próprio patrimônio, né? Com todas as nossas posses aqui, que nós tenhamos aqui de alguma forma que possa ficar exposta a terceiros, né? E eu digo o seguinte, sabe, qualquer informação que tenha, porque nós temos um senso comum, né? Quando a gente vê alguma coisa anormal, que nos comunique, sabe, assim, porque de repente aquela informação é justamente alguma coisa que nós estamos gerenciando na linha 190, é a informação que a gente precisava para poder chegar a um autor de crime, para poder chegar a uma situação de prevenção, né? Porque às vezes as pessoas reclamam do agir de uma pessoa e ela simplesmente perde o contato conosco e aí outra ligação nos dá um agir semelhante e nós conseguimos fazer a prevenção e evitar que ele cometa um crime. Né? Com certeza. É uma teia de aranha. É uma teia de aranha, né? Quanto mais nos informar, melhor, né? Não existe informação que não tenha valia para nós, né? Que ela não seja bem-vinda, porque a gente sempre faz essa composição do cenário que a gente está trabalhando junto. Viu algo estranho na tua rua, na frente da tua casa, no teu bairro? Comunica a Brigada Militar. Sim. Daqui a pouco comunicou por nada, não tinha nada a ver. Melhor, né? Perfeito, né? Melhor. Fez o seu dever, né? E a gente pede o seguinte, né? Lembrando, a ligação, ela nada substitui o 190, né? A ligação, ela é de emergência 190 porque não adianta... se está havendo alguma coisa, né, tem que nos comunicar em tempo real.
não adianta muito tempo passado, porque essa informação ela pode ter ficado inútil com o passar do tempo. Sim. Então sempre, né, a ligação do 190 ela ainda é a nossa principal porta de acesso com a população e todas as informações relevantes que nos acabam desencadeando, né, em ações exitosas. Né? Tem grupos de WhatsApp, tem outras plataformas que também são importantes, mas na hora da urgência, da emergência, verdade. 190 é o A canal providência oficial. imediata é o 190, né, que é o que nos dá aqui o suporte, né, para que nós consigamos aqui planejar e fazer adequadamente nossas ações. Com certeza. Subcomandante, comandante interino da nossa Brigada Militar em Farroupilha, do 36 BPM, Major Marcelo Gazana, quero agradecê-lo pela presença aqui também, lhe deixo com as considerações finais, quero cumprimentá-lo, desejar um bom 2026, que seja um ano de mais segurança ainda, de muito trabalho, com certeza, muita paz, muita saúde, que seja um ano virtuoso também para a Brigada Militar. Eu agradeço aqui as palavras, né? Quero desejar a todos também um excelente 2026, e o meu pedido aqui é que a gente mantenha essa união, né? Que vai desde a comunidade, poderes constituídos, né? Empresários, porque realmente é uma fórmula que ela não foi 2025 que ela deu certo, né? Ela vem há muitos anos dando certo, né? E é um caminho exitoso, que é um protocolo que nós temos que manter para o ano que vem, né? Para conseguir reduzir ainda mais a criminalidade, né? Que vem realmente decrescendo, né? O que nos trazendo aqui muita felicidade para todos aqui, né? Eu lembro do Capitão Townsend que teve da última vez, ele tem uma frase fantástica: todos nós somos clientes do nosso próprio serviço, todos nós somos moradores de Farroupilha, temos família em Farroupilha, todos nós queremos que a nossa família ande com segurança na rua, que esteja em casa com segurança, né? Então a gente tem que manter esse clima aqui harmônico e de muito trabalho de todos. Com certeza. Obrigado, boas festas. Obrigado, boas festas igualmente. Obrigado. Major Marcelo Gazana, comandante interino do 36º Batalhão de Polícia Militar com sede em Farroupilha, também é subcomandante do batalhão, no momento está como comandante interino também. Belíssimo trabalho, leve à corporação, leve ao efetivo o nosso agradecimento também, porque se nós temos esses bons números, não são construídos por uma única mão, são por muitas mãos. O trabalho muito forte do efetivo da Brigada Militar aqui em Farroupilha, a comunidade respondendo. Quer dizer, quando a gente está de mãos dadas, quando a gente trabalha coletivamente, o resultado aparece, está aí. E parabéns a essa integração que colou muito bem, que deu certo, essa sintonia com a Polícia Civil, que dá resultado. Quem ganha é a Brigada, é a Polícia Civil e a comunidade por extensão. Um grande abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.